Ei pessoal, hoje nós vamos ler o capítulo 3, Os Sonhos de um Discípulo. Minha filha Milena, de 6 anos, diz que quando crescer, quer ser dona de uma lanchonete para ajudar os pobres. Olha que legal, ela quer ser empresária e solidária. Tá no caminho certo, tá sonhando como uma discípula de Jesus. Afinal, ser um seguidor de Jesus altera nossa perspectiva de vida. Mas o que significa ser um discípulo de Jesus? A Bíblia define como discípulo aquele que se submete à disciplina de Jesus, Lucas 6,46. Só isso já deveria nos causar um frio na espinha. Falo isso porque vejo muitas pessoas indo para ele sem essa perspectiva de discipulado e disciplina. Muitos estão fazendo o que o jovem rico quis fazer, ser seguidor de Cristo sem abandonar os ídolos do coração. John Stott, em seu livro Discípulo Radical, defende a ideia de que não deveríamos ter abandonado o termo discípulo para se referir aos seguidores de Jesus, visto que o termo cristão só aparece 3 vezes na Bíblia. Ele afirmou ambas as palavras, cristão e discípulo, implicam um relacionamento com Jesus. Porém, discípulo talvez seja mais forte, pois inevitavelmente implica relacionamento entre aluno e professor. E isso faz bastante sentido para mim, pois quando penso em discípulos, seja de quem for, eu imagino pessoas que pelas suas características lembram o seu mestre ou guia. Talvez na sua mente tenha passado agora alguma imagem que remeta a uma seita religiosa. Aquele pessoal vestido igual, seus rituais, tudo sem diversidade e espaço. Bem, deixe-me dizer a você que não é bem esse o conceito de discípulo de Jesus. Algumas igrejas já uniformizaram seus fiéis, a ponto de ser fácil identificá-los na rua. Era bem comum se ouvir, lá vai o crente. Nesse caso, a indumentária era um dos marcadores da presença do crente na sociedade. Contudo, ainda que não seja problema ter uma roupa característica, exceto quando ela ganha status de doutrina bíblica, não é exatamente a uniformização da roupa ou do vocabulário que revela o quanto alguém é discípulo de Jesus. A essência está aqui. Por isso, agora eu lhes dou um novo mandamento. Amem uns aos outros, assim como eu vos amei, vocês devem amar uns aos outros. Seu amor uns pelos outros provará ao mundo que são meus discípulos. João 13, de 34 a 35. E como Cristo nos amou? Com amor sacrificial, Gálatas 2:20. Aqui lembra uma frase que Guilherme Burjac postou numa rede social. Tomar a sua cruz e seguir a Jesus é tomar para si a dor do outro e não a sua própria dor. O convite de Jesus é segui-lo até o Gólgota, onde ele morreu por nós, não por ele. Recuperando a essência do discipulado. Sabia que se você ficar repetindo uma palavra sem parar, seu cérebro desativa o significado dela? Isso se chama, grosso modo, saturação semântica. Por exemplo, se você ficar repetindo discípulo, 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 o conceito e o significado do termo são anulados pelo seu cérebro, como uma espécie de defesa e prevenção. Nosso cérebro, ao perceber o uso excessivo dos processos responsáveis pela conexão entre o som que ouvimos e as memórias relacionadas a ele, desativa a conexão de modo que a palavra repetida exaustivamente perca seu significado. De forma análoga, podemos falar em saturação conceitual teológica, na qual o uso frequente e impensado de determinado conceito ou expressão pode nos levar a perder a compreensão de seu sentido. Eu não tenho dúvidas de que cruz ou carregar a cruz sofreram esvaziamento de sentido ao longo dos séculos. A cruz está tão incrustada em nossa cultura que na maioria das vezes perdemos de vista o real significado dela. Vamos ao Evangelho de Lucas para resgatar o real sentido na cruz e para entender por que é importante a crucificação de nossos sonhos. Lucas registra uma fala de Jesus que, sem sombra de dúvida, assustou seus ouvintes. Se não tomar sua cruz e me seguir, não pode ser meu discípulo. Lucas 14:27. Na cabeça daqueles que ouviram essas palavras ao vivo, a afirmação soou como insanidade ou um soco no estômago. Pense comigo, antes da crucificação de Cristo, a cruz não tinha esse significado de salvação.
significava apenas tortura, rejeição e maldição. Significava castigo. Ser crucificado era o destino de pessoas maldosas, da escória da sociedade. Era um símbolo de vergonha. Enquanto os discípulos tinham em mente um projeto de conquista e poder, um caminho em direção ao trono, Jesus estava falando de rendição e serviço, de caminhar em direção à morte, de carregar um símbolo de vergonha e dor. No mesmo contexto em que convoca os candidatos a discípulos a carregarem a cruz, Jesus conta duas parábolas que ilustram bem o preço de ser um discípulo dele. A primeira fala de planejamento. Jesus pergunta quem começa a construir uma torre sem antes calcular o custo e ver se possui dinheiro suficiente para terminá-la? Só alguém que quer passar vergonha, pois os outros dirão: esse aí começou a construir, mas não conseguiu terminar. A segunda parábola fala de rendição. Jesus exalta a esperteza de um rei que se rende quando percebe que o exército do oponente é maior. Depois de contar essas duas passagens, Cristo arrematou: da mesma forma, ninguém pode se tornar meu discípulo sem abrir mão de tudo que possui. Existem dois tipos de seguidores de Jesus: os discípulos e a multidão. Como um se distingue do outro? Simples. Os discípulos estão submetidos à disciplina cristã, enquanto a multidão só se encanta com suas palavras e busca seus milagres. Não pode ser discípulo quem ama família, carreira, bacon, amigos, amores e qualquer outra coisa acima de Jesus. Ser discípulo de Jesus não era a mesma coisa que ser discípulo de um rabino judaico. Nas palavras de Led, os rabinos exigiam a lealdade dos seus discípulos para com a Torá e não para consigo mesmos. Jesus exigiu lealdade à sua pessoa. Os rabinos ofereciam alguma coisa fora de si mesmos. Jesus oferecia tão somente a sua própria pessoa. Jesus exigiu que seus discípulos se rendessem sem reservas à sua autoridade. Consequentemente, eles se tornaram não apenas discípulos, mas também escravos. Dessa forma, discípulos cristãos são os que se desprendem ou vivem tentando se desprender de suas vontades e seus anseios para se submeterem assim à mensagem de Jesus. Percebam, Jesus dirige vários de seus discursos à multidão. Mas quantos estão lá no início da igreja? Aproximadamente 120 seguidores. Ser discípulo de Cristo exige planejamento e rendição. Estão lembrados das parábolas contadas anteriormente? Existe um custo a ser pago no caminho do discipulado. E aqui a história do jovem rico cai como uma luva. Que tal parar aqui e ler agora essa passagem bíblica? Está em Lucas 18, dos versículos 18 a 23. Jesus não é um complemento. O jovem rico tinha boas intenções, era obediente à lei e admirava Cristo. Mas não quis largar seu sonho e projetos. De alguma forma, ele queria encaixar Jesus dentro do seu esquema de vida. Ele queria que Jesus o seguisse e não ser um seguidor de Jesus. Por trás do vem e segue-me de Jesus está um convite de abandono da vida atual para um novo foco, um novo caminho. Como já escrevi em páginas anteriores, o caminho do discipulado é um compromisso com Cristo e sua obra. Não basta ser um religioso e seguir alguns mandamentos. É preciso se reduzir a ponto de, se for necessário, abandonar os próprios projetos e caminhar em outra direção. Mais do que isso, a essência dos mandamentos é o seguir a Deus com tudo que somos. O jovem rico não entendeu isso. Seus sonhos e riquezas o cegaram para o verdadeiro caminho. Ele até mesmo se gaba da sua obediência à lei. Porém, continua idólatra, o seu Deus era o dinheiro. O que ele queria, como bem frisou, era apenas um acréscimo ao seu passado, um complemento, um acabamento, um aperfeiçoamento. Keller apontou para o detalhe do texto que diz: Jesus o amou, Marcos 10, 21. De certa forma, ele se identificou com o jovem rico. Jesus também era um jovem rico, bem mais rico do que aquele jovem poderia imaginar. Ele havia vivido na dimensão incompreensível de glória, riqueza, amor e alegria da Trindade por toda a eternidade, mas já tinha deixado essa riqueza para trás.
Paulo nos diz que, embora Jesus fosse rico, ele se fez pobre por nós. 2 Coríntios 8:9. Assim, somos convidados a seguir o exemplo do verdadeiro jovem rico, daquele que abriu mão de tudo para resgatar os perdidos. Isso é fácil? Não, nem um pouco. Mas os ensinamentos da Bíblia nos são dados para sempre irmos além de nós mesmos, da velha natureza. Eles nos tiram da zona de conforto e nos fazem caminhar em direção ao novo, que se faz pelo poder do Espírito. No Espírito Santo, podemos imitar o verdadeiro jovem rico e ter uma postura menos mesquinha em relação ao dinheiro e aos nossos sonhos. Esse desejo do jovem rico aparece em nosso tempo de outras formas. Você já deve ter ouvido alguém dizer assim: nossa, aquela pessoa é muito legal, só falta Jesus na vida dela. Ou ainda, o vazio que você sente é do tamanho de Deus. Percebam que em ambas as frases Jesus é complemento. Meu amigo e pastor Cacau Marques foi brilhante quando disse que Cristo não quer ser tapa-buraco, preencher um vazio. Ele quer nos destruir e nos reconstruir ao redor dele. Jesus não chama seguidores para apenas acrescentar algo à vida deles. Ele os chama para escrever uma nova história. No caso desse homem rico, o chamado ao discipulado requeria, em primeiro lugar, abandono das riquezas. Essa foi a história dele. Com isso, Cristo não está dizendo que todos que o seguem devem ser pobres, mas apenas afirmando que para ser um discípulo, a pessoa deve esquecer aquilo a que prende aqui, aquilo que ocupa mais espaço em seu coração. Jesus nunca implorou que alguém o seguisse. Ele era embaraçosamente direto. Ele confrontou a mulher no poço com seu adultério, Nicodemos com seu orgulho intelectual, os fariseus com sua justiça própria. Ninguém pode interpretar arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo, como uma súplica. Jesus ordenou a cada pessoa que renunciasse a seus interesses, abandonasse os pecados e obedecesse completamente a Ele. Jesus não busca fãs ou pessoas entusiasmadas com suas palavras. Ele busca pessoas obedientes à sua missão. O discipulado exige renúncia. Que fique bem claro, não estamos falando aqui de pagar o preço para sermos salvos, uma vez que Jesus já se ofereceu por nós. Estamos falando do processo de santificação e rendição, pelo qual todos aqueles que estão em Cristo devem passar e permanecer, como sabiamente disse Dallas Willard. A graça não é o oposto de esforço, mas sim do mérito. Ressignificando os sonhos. Jesus não chamou seres inanimados para sua obra. Chamou gente de carne e osso. Homens que tinham seus trabalhos, suas ambições e seus sonhos. Eram judeus que aguardavam um rei que chutaria bundas romanas e devolveria o reino a Israel. Quando começaram a seguir a Cristo, talvez tivessem isso em mente, o poder. Talvez pensassem, vamos andar com o Messias, pois quando ele se sentar no trono, estaremos ao seu lado. Inclusive, Marcos relata esse pedido feito por Tiago e João a Jesus. Então, Tiago e João, filhos de Zebedeu, vieram e falaram com ele: Mestre, queremos que nos faça um favor. Que favor é esse? Perguntou ele. Eles responderam: Quando o Senhor se sentar em seu trono glorioso, queremos nos sentar em lugares de honra ao seu lado, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Marcos 10, de 35 a 37. Seguiam a Jesus tendo em mente suas agendas e seus anseios. Porém, Deus tem sua própria agenda e seus próprios anseios, como ressaltou o reverendo Keller. Mas eis a grande ironia do pedido deles. Qual foi o momento de maior glória de Jesus? Onde Jesus deu maior demonstração da glória da justiça de Deus? E onde ele revelou de forma mais profunda a glória do amor de Deus? Na cruz, no verdadeiro momento de sua maior glória, Jesus de fato teria alguém à sua direita e à sua esquerda, mas seriam criminosos condenados à crucificação. Assim, Jesus diz a Tiago e João: não sabeis o que pedis. Muitas vezes, nossos pedidos a Jesus têm a mesma essência. Davi Lago, ao falar sobre a bancada evangélica, denuncia isso. Queremos o poder pelo poder e para servir somente aos nossos interesses.
Achamos que leis cristãs tornarão as pessoas cristãs. Queremos o poder para governar e impor nossa moral, e não entendemos que controle não gera transformação verdadeira. Cristo define o modelo correto de serviço. Quem quiser ser o líder entre vocês, que seja servo, e quem quiser ser o primeiro entre vocês, que se torne escravo de todos. Marcos 10, de 43 a 44. Discípulos de Jesus servem seguindo o exemplo do Mestre. Este, mesmo sendo filho de Deus, não veio para ser servido, mas em submissão aos propósitos do Pai, veio para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Mateus 20, 28. Visto que se no centro de sua cosmovisão estiver um homem que morreu por seus inimigos, então sua maneira de conquistar influência na sociedade será através do serviço, e não de poder e controle. O que dizer do lava-pés de João 13? Aqui também a autoridade e o poder são demonstrados com um ato de serviço. Os discípulos sonhavam com a coroa e o trono, mas no caminho de Jesus, o rei se veste de escravo doméstico e mostra que ainda não é tempo de coroas, é tempo de bacias e toalhas. O caminho para o Pai passa pelos pés dos meus irmãos e irmãs. A lógica do reino de Deus é contrária à do reino de César, o imperador romano. No mundo de César, o poder escraviza. No mundo de Jesus, o poder se torna escravo para elevar outros. Ou seja, o poder real é aquele que se curva para ajudar o outro a subir, que se faz caminho para o outro andar. É poder que empodera. Como eu disse no início desse tópico, Jesus chamou pessoas para sua obra. Pessoas com sonhos, planos e projetos. Os primeiros discípulos, mais tarde apóstolos, realmente largaram tudo para seguir Jesus. Entretanto, a Bíblia menciona uma série de outras pessoas que se renderam ao Evangelho e não largaram tudo, como Lídia, uma comerciante de púrpura que abriu sua casa para a pregação do Evangelho em Atos 16, de 11 a 15, e se tornou uma pessoa tão importante no ministério de Paulo. Até onde sabemos, Lídia não deixou seu negócio para servir a Jesus e a igreja. Pelo contrário, suas posses foram as bases da igreja em Filipos. Você pode construir uma carreira, estudar para alcançar seus objetivos, ter um trabalho que lhe renda boa remuneração e até ser um empresário ou empresária de sucesso. Inclusive, Paulo fala que aquele que não trabalha também não deve comer, 2 Tessalonicenses 3,10. A pergunta que devemos nos fazer é: como minha fé e meu trabalho convergem para a glória de Deus, para o testemunho do Evangelho? Pois se trabalhamos apenas para pagar contas ou conquistar coisas, estamos com a perspectiva errada sobre ser um discípulo de Jesus. Quando o sonho se torna pecado. Eu penso que cabe aqui uma breve reflexão sobre o pecado capital da avareza, visto que o dinheiro é peça fundamental na construção dos muitos planos e sonhos que as pessoas fazem. Avareza, ambição ou cobiça é o quinto dos 7 pecados capitais e tem 2 componentes principais: desejar o que não tem e preservar o que tem, mesquinharia. Os Guinness entendeu que o âmago da avareza não é o amor pelas possessões, mas o possuir e, portanto, ser um possuidor. Aqueles cuja paixão é a busca por possuir serão possuídos. Como Francis Bacon escreveu, se o dinheiro não é seu servo, será seu mestre. Não se pode dizer do homem cobiçoso que ele possui riquezas. Deve-se dizer que elas o possuem. Não é à toa que na obra de Dante, a Divina Comédia, aqueles que estão no purgatório têm seus olhos fixos nas coisas terrenas, impossibilitados de ver o paraíso. Já os que estão no inferno ficam revolvendo fardos pesados, que simbolizam todos os esforços em conquistar e acumular bens terrenos. Essas metáforas fazem muito sentido, representam bem o que é o amor ao dinheiro. Paulo já nos advertiu, mas aqueles que desejam enriquecer caem em tentações e armadilhas, e em muitos desejos tolos e nocivos que os levam à ruína e destruição. E alguns, por tanto desejarem dinheiro, desviaram-se da fé e afligiram a si mesmos com muitos sofrimentos. 1 Timóteo 6, 9 e 10. Como já dissemos, a fonte dos nossos desejos é inata a nós.
criados à imagem e semelhança de um Deus que nos legou várias tarefas e nos deu várias fontes de prazer. Entretanto, depois da queda, todos esses desejos e prazeres se tornaram esferas suscetíveis à tentação e ao pecado. Por exemplo, a alimentação pode ser algo extremamente prazeroso e precisamos comer para não morrermos. Contudo, há o pecado da gula, no qual o comer assume o controle da nossa vida e só comemos pelo prazer. Mesma coisa com o sexo, fundamental para a sobrevivência da espécie e extremamente prazeroso, contudo, há o pecado da luxúria. Nossos desejos se tornam pecado quando excedem os limites impostos por Deus. O desejo de possuir coisas, na administração de Deus, há uma função na obtenção de bens. Isso está subentendido na ordem de ter domínio sobre o mundo, Gênesis 1, 28, e nas parábolas dos talentos, Mateus 25, de 14 a 30. Ademais, a posse de bens materiais é considerado um incentivo legítimo ao trabalho árduo. Quando, porém, o desejo de adquirir bens deste mundo se torna tão dominante que passa a ser atendido a qualquer custo, mesmo por meio de exploração de outras pessoas ou roubo, ele se degenera em desejo dos olhos. 1 João 2,16. Jesus foi enfático em Lucas 12,15. Cuidado, guardem-se de todo tipo de ganância. A vida de uma pessoa não é definida pela quantidade de seus bens. A parábola do rico insensato é emblemática e ilustra muito bem o que estamos falando. Jesus conta a história de um homem rico cujas terras produziram boa colheita. Ele, ao observar isso, derruba os velhos celeiros e constrói outros maiores para guardar todos os seus bens. Acompanhe o que a Bíblia diz. Então direi a mim mesmo, amigo, você guardou o suficiente para muitos anos. Agora descanse, coma, beba e alegre-se. Mas Deus lhe disse, louco, você morrerá esta noite. E então quem ficará com o fruto do seu trabalho? Sim, é loucura acumular riquezas terrenas e não ser rico para com Deus. Lucas 12, de 19 a 21. Tem uma palavra nessa parábola que é bem significativa, louco. Esse grego é afron, que pode ser traduzido também como tolo, insensato, sem perspectiva ou sem mente. O rico não percebe a loucura que era o seu plano de vida boa. Mas cá entre nós, quem não deseja ficar de boa na lagoa, comendo, bebendo e alegrando-se? Aposentadoria perfeita. Então, o problema dele, também o nosso, é que ele não entendeu que sua riqueza era dádiva, sua terra produziu boa colheita e que dádivas são ganhas para serem compartilhadas. O texto nos diz que ele não tinha ninguém para deixar sua riqueza e nem passava pela sua cabeça o repartir com os necessitados. Diante dos sonhos desse homem, Deus brada, louco, essa noite te pedirão a tua alma. Lucas 12, 20. O verbo pedirão em grego é uma palavra comumente usada para o retorno de um empréstimo. A sua alma lhe foi dada por empréstimo e agora o proprietário, Deus, quer que o empréstimo seja devolvido. A vida é dádiva para ser repartida e vivida conforme o doador orienta. Esse homem era louco e sem perspectiva. Talvez, do ponto de vista mundano, ele tinha muita perspectiva, pois planejou seus ganhos e futuro. Contudo, do ponto de vista eterno, era um tolo, pois é loucura acumular riquezas terrenas e não ser rico para com Deus. Lucas 12, 21. Esse alerta de Jesus contra a cobiça, a avareza, é para ricos e pobres. Depois de contar essa parábola, Jesus continua falando sobre a preocupação que a busca pelos bens materiais causa. Os fiéis são encorajados a não se preocuparem demasiadamente com as coisas desse mundo, nem a colocar nelas a sua segurança. Antes, devem buscar o reino de Deus e a sua justiça. Quando leio a descrição da cidade santa em Apocalipse 21, vejo que as ruas serão de ouro, ou seja, o que é importante para nós aqui na terra será chão no céu. Precisamos ter a perspectiva certa na vida que levamos aqui. Precisamos planejar a nossa vida com a mente de um discípulo de Jesus. Deus abençoe você. Até nosso próximo capítulo.